Nossos convidados hoje são o Valmir Espeleta e o Dimas Frasson Reinaldo. Ambos pertencem ao Clube do Carro Antigo de Jundiaí, o Valmir, que é o presidente, e o Dimas, que é o vice-presidente. E o Clube do Carro Antigo está completando 40 anos de existência, ou seja, já tem uma boa estrada. Certo. E no dia 21, que é um domingo, a partir das 8 horas, haverá um encontro aqui em Jundiaí. Onde será esse encontro, Valmir? No Parque Comendador Antônio Carbonari, conhecido como Parque da Uva, né? Todo mundo conhece assim, popularmente falando. E, curiosamente, no dia 21 de agosto de 1982, né? Que, na época da fundação, até 2 anos que antecederam, né? Você realmente fazer a ata de fundação do clube e tal, a gente se encontrava ali na frente. Domingo de manhã, você pegava o seu carro e se encontrava lá. Naquele pátio Aquele estacionamento da frente. Bom nada som a ver estacionamento. que se chama Praça São Paulo. pra Exatamente. São Paulo. Então, a gente se encontrava ali. Não tinha onde ir, não havia, assim, eventos, encontros, nada, mas eram os aficionados, quem estava surgindo, né? E era um carro que você tinha na garagem lá. Às vezes fartava uma calota, alguma coisa assim e tal, mas era o carro que você tinha, um carro antigo. Hoje virou até comércio e tal, né? Mas a gente ainda mantém alguns desses antigos que é aficionado exatamente por carro. E há uma grande diferença, né, Valmir e Dimas, entre carro antigo e carro velho, né? É, Que tem o carro velho, bastante. aquele todo remendado, placa caindo, Sem documento. sem documento. O carro antigo, ele tem algumas exigências. Quais são as principais? As principais exigências é que ele tenha, no mínimo, 80% seja original ou restaurado nesse padrão original. Isso que caracteriza o carro antigo e que dá direito a pôr a sonhada placa preta, que agora uma resolução nova do Denatran voltou a ser, mesmo sendo placa do Mercosul, agora ela é preta também. Então identifica um carro de coleção. Carro de coleção. E esses carros, quando são bem conservados, eles não custam tão barato, né? É custoso para você chegar a um ponto de restauração, né? Você pode ter um carro original que não restaurou, ficou guardado lá por um tempo. Ele não gastou quase nada com o carro. Mesmo assim, Só água para lavar, né? houve uma evolução, um crescimento, uma valorização grande do preço dos carros. Por causa do comércio que acabou tendo, né? Que existe algumas, a gente chama de garagem, estacionamento, lojas só de carro antigo. E eles viraram referência, né? Aí o cara fala, eu tenho lá um carro assim, assim. Ah, mas eu vi o preço lá em tal lugar. Inflaciona Tá o valendo mercado. tanto, então dá uma inflacionada, né? Mas realmente eles tá valorizado. E o carro antigo, de uma certa forma, né, bem didática, ele conta a história do automóvel, né? Porque qual dos carros mais antigos que vocês têm lá no clube? Algum colecionador que tem aí Acho que era do Toninho, né? Então, o do Toninho Santinato, Ah, falecido, sim. é aquele Fordinho 1922. Ele é uma referência, que é o início, né, da produção, dos Fords e tal, e não tem restauração. Aquele carro é original. Eu conheci o Toninho e conheci o O carro. carro, então, Carrinho preto. tá guardado, exatamente. né, que Tá era guardado só na casa preto. do genro dele. O Henry Ford falava, desde que seja preto. Os carros que ele Pode ser qualquer... E tem uma curiosidade só nesse com- carro, é. né? Que ele não tem cabo de vela. É uma espécie de uma haste de cobre. De cobre, de latão, assim, que faz o contato, Que coisa, né? Então, só uma curiosidade. Agora, o Dimas vai confirmar também. Nós temos um colecionador que mudou, acho que de outra cidade para cá, e já está registrado no nosso clube, um exemplar 1911, que é aquele do João Henrique. João Henrique. João Henrique. João Henrique Herman. Ele tem um carro com o ano 1911. Eu não sei precisar agora
Que tá no processo de De restauração. restauração. Quer dizer, um carro com mais de 100 anos. Muito mais, né? Porque o 22 do Já teria 100 Toninho anos. estaria fazendo 100 anos agora. E esse daí tem mais de 100 anos. Toninho Santinato foi famoso Papai Noel também. Inclusive participou de novela. Ele era o padre da novela. Não combinava, mas gostava do vinho. O Dimas tem uma que eu vi já. Você tem um Volkswagen que era a Rádio Patrulha na época, Joaninha ou a Baratinha. Baratinha. Né? Baratinha. Que ano que é aquilo? Aquele é um Fusca 68. Era um Fusca, originalmente era um Fusca azul. Daí, quando do falecimento do meu irmão, em 2004... O irmão 2001. do Dimas, só para explicar, era o José Roberto Reinaldo, que foi policial militar rodoviário e foi um colega nosso de imprensa também, o vozeirão no rádio. Então, daí, após o falecimento dele, em 2001, nós começamos a pensar em fazer alguma coisa. Daí, em 2004, eu fiquei viúvo, né? Minha esposa veio a falecer. E daí, em 2005, eu entrei no mundo do antigo mobilismo. Daí, aquela ideia aflorou. E, na época, eu morava na Rancheta. E, na esquina ali, morava o Coronel Fragoso, que era o secretário da Segurança Pública na época. E ficava um Fusca laranja e preto parado em frente, fazendo segurança. Meu pai também era do Exército, Tenente Roberto Reinaldo. E a gente pegou amizade lá, então a gente levava café pela proximidade, essas coisas tudo ali, então eu estava sempre ali. E aquela Baratinha ficou na minha cabeça. Até que em 2011 surgiu a ideia de fazer ela pôr em prática. Daí conversei com o Coronel Facchini, na época que comandava ali o 49, e encaminhou lá para o Barro Branco, que lá tem uma réplica de uma viatura nessas características. Então fui lá, peguei detalhe de cor, grafismo, todas essas coisas, pedi autorização. Demorou 10 meses para sair a autorização no comando da Polícia Militar, autorizando a confeccionar essa réplica aí. E foi sucesso para tudo quanto é lado, que a gente ia lá, traz a Baratinha, traz a Baratinha. Todos os encontros que a gente participou, a gente foi. E agora eu fiz uma Brasília da Polícia Rodoviária também, caracterizada lá, Amarela e preta. Amarela e preta, tudo. Só completando o assunto com o Dimas, né? Curiosamente, após tudo isso aí, que alguns passaram a fazer a reprodução com autorização, a própria corporação está guardando alguns carros. Então você vê já em exposição alguns Fuscas, que também foi já mais da década de 70, 80, o cinza e branco, Kombi, veraneio. Eles mesmos estão tentando segurar, guardar, porque é moído, né? Ele trabalha aquilo na rua, ou moe o 24 horas. Moe Aí vai para leilão, né? acaba sumindo. Mas, porém, passou a ter, como teve essas reconstrução, né, de réplica, alguns desses que você pode ver em exposição já são original mesmo, que era de fato da polícia. O que sobrou dele. Ou, juntaram 4 ou ou do 5 para fazer um. Exército. E aqui em Jundiaí nós temos o exemplo do 13. O Carro 13 da Guarda. Então, da Guarda, que eles quiseram resgatar, isso já faz um bom tempo. O clube participou da restauração daquele carro. Todo mundo que era vinculado ao clube cedeu o motor, o outro a pintura e assim por diante. E ele tem o 13, está guardado hoje ainda lá. A gente até, nos eventos, a gente chama eles para eles levarem o 13 lá e tal. Não é o próprio, mas é um semelhante, né? Muito igual e foi feito bem fiel à época. O 13, para quem não sabe, naquela época, a prefeitura que cuidava da segurança. E a Guarda Municipal tinha o carro 13, que levava bêbado. Prefixo, Que era esse furgão aí, furgão, quer que descreve sobre o carro? E a Chevrolet, cadeia? né? É um Chevrolet 51, eles são iguais, né? O 50, 51. Tipo furgão mesmo, que também era usado na época para entregas. Padaria. Eu lembro, doces confiança. Doces, então. E eles usaram. Então, e a ameaça, vou chamar o 13, hein? Era a polícia da época. Né? Certo. E a cadeia antigamente era onde é o fórum hoje, né? Exatamente, Praça tinha Doutora umas palmeiras em frente. Isso. Que nem sei se existe. Ali era a cadeia. Cadeia Pública de Foi Jundiaí. cadeia ali. E o 13 também, curiosamente, servia para levar
dar carona para os vereadores quando terminava a sessão. A Câmara era em cima É mesmo? do prédio, na esquina da Coronel Leme da Fonseca com a Barão. Era a Caixa Econômica Caixa Estadual embaixo. O Certo, último andar aquele era a Câmara. prédião lá. E vereador não ganhava salário. Era voluntário. Aí eu tudo de camburão embora. O Arquimedes, lembra do Arquimedes? Arquimedes. Ele contava essas histórias. legal. Assim. Bom, você não tem só a baratinha, né? Não. Tem mais? Tem essa Brasília da Polícia Rodoviária. Tô com um Fuscão 74, Fuscão 1500 também, azul pavão, tudo original. E agora, recentemente, um Santana 96, que não é antigo ainda, mas vai virar daqui a pouco. As 4 anos. Mas tá tudo original, no padrão original, tudo bem conservado o carro. E o Valmir? O que você leva para a Valmir, tem uma exposição? lista. Não, eu posso resumir um pedacinho da minha história? Por favor. Então, em 82, quer dizer, em 80, como a gente começou, que eu estava falando, eu sei que a gente se encontrava na frente da festa da uva lá, eu era moção, assim. Eu sou de 59, eu tinha 20, 21 anos, entendeu? Eu estava em 79, tinha 20 anos, né? Então, eu era perante os que estavam ali iniciando, né? Alguns nomes que iam com os carros antigos, eu era moço. Curioso, só porque eu já era aficionado Um molecão. por carro antigo, né? E eu andava, na época, de Maverick. Eu já tinha Maverick. Desde 76 eu ando de 4, 6, 8. Eu andei de todos. Eu tinha 6, 8, 4. Eu tive todos os Maverick que possa imaginar, né? E eu ia lá de Maverick. Falei, pô, mas pera lá, o Maverick era 78, eu ia lá em 80, o carro tinha 2 anos. Quer dizer, então, hoje ele é um carro antigo. Porém, quando eu comecei lá, não era um carro antigo. E para mim, carro antigo era um Chevroletzão, era um carro dos anos 50 lá e tal. Ah, mas não deu outro. Eu comprei um Chevrolet, tudo danado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe quase me deserdou, né? Com aquele Chevrolet tudo explodido e tal. Nem restaurei aquele. Depois dele veio outros, né? Então, para mim, eu sempre gostei dos anos 40, 50, 60, assim, que a gente teve alguns carros. Hoje eu tenho um Chevrolet 41, 1941. Até pouco tempo tinha um 51, outro, né, que eu tive vários 51. E agora é o Chevrolet 1941, né? E, paralelo, eu tenho também um Maverick, né, que de lá para cá eu não consegui viver sem o Maverick. E esse Maverick é um 77, que vai ser 8 cilindros, e está sendo restaurado agora, né? Estava guardado lá e tal, e não dá, tá difícil. Então você tem que ir devagar mesmo com a restauração. Tem também um Voyage 86, né? Década de 80, um Fusca 77. Então não temos Bem uma eclético. lista assim, de carros, mas somos ecléticos, né? Mas nunca tem lá sempre um Chevroletzão lá guardado. O pessoal dizia que o Maverick de 6 cilindros gastava mais do que o de 8. E era câmbio. E andava menos do que o de 4. É. E disse que se você parasse no posto com o motor ligado, não enchia o tanque nunca. Porque estava sempre puxando. Consumindo. Fazia roda-moinho no tanque. Demoinho. Agora, quantos carros, ou o expositor é uma coisa e carro é outra, quantos carros vocês acham que vão aparecer no encontro? Olha, o último que nós tivemos, que foi em 2019, nós conseguimos colocar lá, tem a contagem de 1.270 carros. A gente... É caro pra caramba. Carro, é A bastante sorte que o carro. parque é grande. É grande. Tem aquele platôzão lá em cima, o segundo, que ainda não é pavimentado, mas vai todo mundo, entendeu? Entra todo mundo que vier, entra com o automóvel. A gente separa um pouco. No sábado, a gente já recebe os colecionadores ou o carro que ele tem lá de placas pretas, registrado no clube, os associados em geral. E aquele primeiro pavilhão, quer dizer, o pavilhão do meio, né? Não é o primeiro. Aquele do meio maior do palco. A gente lota ele e bem diversificado. Tem desde de um carro pequeno, um carro até um Cadillac, um carro desses anos 20, 30, 40, 50, não importa. Porque ali é uma amostra do que... extrato. Do extrato, do que nós temos. E lá fora, alguns clubes vêm
em conjunto, por exemplo, o Clube do Opala quer vir de São Paulo, né, para cá, 40 uns carros, 40 carros. Eles vão parar junto, lá tem lugar para isso, vão parar junto. 2019 estive lá no parque, tem até o Concorde. Então, ele Aquele foi carro. homenageado na Foi uma época homenagem à marca Concorde, seu ao João Storani lá, que estava fazendo um aniversário e tal, e ficou bacana o evento com ao carro. Foi Na 17 época, produzido, né? foram até um pouquinho mais, eles têm ainda Conseguimos algumas trazer carrocerias, 15. Assim como os DeLorean, que é o do De Volta para o Futuro, Aquele carro é bonito. eles têm acho que 8 ou 9 no Brasil. E nós conseguimos trazer 5. Ou seja, é coisa rara. Rara de trazer. E temos aqui em Jundiaí, nós temos um, que é de um dos sócios do clube, temos um DeLorean aqui em Jundiaí. Prateado? Ele é aço inoxidável, né? Então, só completando, lá, na ocasião, tinha tido um evento, né, no parque e ficou umas estruturas ocupando uma parte daquele... Foi uma festa julina mesmo. Foi, que né, teve, ocupando uma semelhante a essa parte. última. Senão a gente poria mais carro, que é o que hoje, né, nesse dia 21 aí, a gente pretende, acho que chega a uns 1.400 carros. Essa festa nós chegamos lá no dia lá para começar a preparação, no sábado de manhã, e as estruturas todas espalhadas no pátio, essas coisas, eu não sei que atrito que houve entre a organização e a A prefeitura. desorganização, né? Ficou tudo espalhado. É coisa de picaretagem. Sorte que tinha uma empilhadeira lá parada e um sócio nosso lá, que é mecânico lá, ele fez uma ligação direta, começou a carregar as A coisas, colocou gente tudo no canto agrupou lá. aquelas Pelo menos ficou limpo o ferragens lá, pátio. aquelas estruturas num canto, Porque mas senão não ia mesmo ter onde assim pôr carro. ocupou espaço que a gente poderia ter colocado o carro. Esse ano a gente espera que deve estar saindo tudo Vou lá. passar hoje lá para ver. Também tivemos uma festa julina aí, né? E os banheiros, por incrível que pareça, a prefeitura está desmanchando tudo lá para a reforma, né? Cansamos de pedir para ver se eles aguardavam pelo menos mais 15, 20 dias aí. Ó. Não, já tem o contrato pronto, só que a festa estava os banheiros lá. Agora a gente vai ter que colocar banheiro químico, banheiro em condições para... A festa deveria ter sido no banheiro, na minha opinião. Agora, Voltando só a comentar o negócio do salão principal lá que a gente coloca os carros, tem encontros que a gente vai aí em diversas cidades, eles separam por marca os carros. Então fica Vinhedo Dodge assim, de um né? lado, Vinhedo é assim. Fusca de um lado, Opala do outro. Então se eu não gosto de Fusca, lá é Fusca, eu passo batido, entendeu? Então você não tem a mesclagem. mesclagem que a gente coloca. Então conforme vai chegando, a gente já vai pondo lado a lado um dos carros lá. Então fica uma coisa bonita de ver, de fotografar. Até para comparação. Isso. E é importante. E a gente tem um dos sócios mais antigos aí, que é muito conhecido na cidade, o Aloysio Prandini. Ele é o Sim. sócio número 1. Fundador. Ele é um dos fundadores Aloysio. e o sócio número Lá, 1. antigo E o- Bororó. Isso. agora ele é tem 37. vários carros e tal. Ele é Tinha uma até um pessoa assim. Packard. E ele sempre defendeu isso aí, não importa o carro antigo, é aquele que ele tem, é aquele que ele possa ter. E mesmo que ele não está muito bom, ele para do lado de um que está excelente, no ano que vem ele vai falar assim, poxa, eu vou querer melhorar o meu carro. Então, quer dizer, vai ficar proibindo de não deixar entrar seu carro não está tão bonito, não importa. É o carro que ele tem e que ele possa ter hoje. E aí ele para do lado do outro, Incentiva. incentiva. E eu vejo assim, o dono do carro antigo, ele tem um certo orgulho, uma coisa, uma Isso, realização, cara, isso. olha, Isso. restaurado, bonito, como era na época. Ele sabe os detalhes, isso. sabe explicar tudo sobre o carro. Eu sei porque eu experimento o pessoal também, né? Eu pergunto. E ele sabe explicar o porquê e tal. E o público que for ao parque vai precisar pagar ingresso? Ou público em geral? Não, É de o graça. ingresso é de graça. Só que a gente já, pelas experiências dos anos anteriores, como se divulga aí que o expositor leva 2 quilos de alimentos, que ele também não paga nada, ele leva os 2 quilos de alimentos. O público gosta também disso. E a gente É solidário. é solidário a isso. E a gente recebe os alimentos, pessoal, ou um brinquedo usado, tal, que tem boas condições. O público gosta de participar. Mas se ele chegou sem nada, não vai Vai ter entrar problema normalmente. nenhum. E tudo isso é doado, né? Vai para o
fundo. Isso. Antigamente a gente organizava lá, a nossa arrecadação aproxima de 4 mil quilos aproximado. Então, cada diretor indicava uma entidade que fazia parte ou conhecia, e a gente distribuía em quantidades iguais, 400, 500 quilos para cada entidade, 10 entidades em média. E recentemente lá, um acordo que foi feito com a prefeitura, eles pediram para doar tudo para o Fundo de Solidariedade, que eles têm as entidades cadastradas e eles distribuem depois. Bom, de qualquer forma, é uma coisa benéfica. Sim, Benéfico. sim. É E é um atributo a menos para nós se preocupar, né? Porque a gente tinha que procurar uma caminhonete, uma van, alguma coisa, conforme ia chegando. Nossa, e lotava. Daí A gente- recolhia, levava tudo para a nossa antiga sede. 4 Vai toneladas. separar todas essas coisas. Agora não, o Fundo Solidário encosta a caminhonete lá, já vai carregando lá, eles já levam já direto, vão e o pessoal lá que tirando depois e tal. organiza tudo. Até um... E tem que ser Mas alimento que não estrague, né? O chamado não perecível. Não perecível. Mas sempre vem, às vezes, leite. Leite tá caro pra caramba hoje, então eu acredito que não vai vir, né? Troca por gasolina. Então, sempre foi assim, e esse é o lado social, né, do clube, dos eventos e tal, é o lado social que a gente presta essa colaboração, né? Mas muito junto com isso daí, ele é cultural, lógico, né? Porque o carro antigo e tal é cultura. A evolução, né, da indústria brasileira e tal, isso é cultura. Não, e você vê também o quanto a gente ficou atrasado. Hoje já está mais equilibrado. Eu cheguei a ver carro antigo com fotocélula. Ou seja, você ligava a luz alta e ele tinha uma fotocélula que, se você cruzasse com o carro do outro lado, ele baixava sozinho. Os caras americanos normalmente têm isso Já na década tinha de isso 50 desde e 60, final, década de 50, 60. Carro conversível, com capota elétrica. Elétrica. É de 50 e pouco. Antes até tinha, e elas não tinham, eles não dava para adaptar a elétrica, porque era tudo 6 volts, umas fiação lá e tal, mas era pneumática, era hidráulica, uns pistão hidráulico que fazia... Quer dizer, você não precisava puxar. Não, a capota. não, já era assim. E tinha também o para-brisa, carro conversível, que tinha um sensor. Começava a cair água, essa capota já se fechava. Isso Mas- faz tempo. Então, é engraçado, o caso do Gurgel, os carros elétricos da Gurgel. Hoje, nossa, o carro elétrico, não sei o quê, papá. Tá, beleza. Mas só que o senhor João Gurgel já desenvolvia Já os carros tinha elétricos há ideia, já anos, bem décadas atrás. 79, 80, ele apresentou, inclusive, no programa Silvio Santos. Isso, Um gurgelzinho. Olha... já era elétrico tudo. Chamava Itaipu. Que além de elétrico, ele tinha outra coisa, ele não enferrujava porque era fibra de vidro. Sim, os carros deles tudo em fibra. Hoje não... Ele foi muito representativo, né, na empresa, na indústria nacional. Né? Hoje você está buscando ele como história, só que na época ele não foi muito... As montadoras não gostaram, né? Engoliram ele. Tá? Enquanto ele pegava os agregados da Volkswagen lá, motor, câmbio, e montava os carros dele, beleza. A partir do momento que ele começou a desenvolver os próprios motores dele, cortaram. Falaram, não, esse cara é estranho no ninho. Então, e ele pequeno, né? Não tinha tanto injeção, né, financeira. Ele ia fazendo conforme dava. Quando ele lançou o BR-800, ele vendeu ações. E com o cara que era o comprador de ações, tinha direito, depois que produzia, a comprar o carro com um bom desconto. Então você virava acionista da empresa, lá dentro dos limites dele lá, e comprava o carro. Então os BR foram vendidos assim. E tem muito BR-800 rodando por aí. Tem. Hoje a marca Gurgel virou um sonho de consumo. Estão valorizados agora. O jipinho, as van, o caminhonete, tudo que ele fabricava. Que encontra por aí, e peça raríssima. Tá difícil. Não, e eu vejo gente trabalhando com Gurgel. É. Eu conheço um sujeito, ele tem uma banquinha, que ele amola a faca, vende chaveiro, essas coisas assim. E ele tem um Gurgelzinho branco. E vai para baixo, para cima, e vai Tá e volta. andando, Esse que é o mais importante, vai e volta. Anda com cheiro de gasolina, né? Que é 800 cilindradas. 800 cilindradas, 2 pistões só, contrapostos. Não gasta nada. 2 cilindros. E é leve, né? Agora aqui nesse encontro também costuma aparecer caminhões, né?
Sim. Sim, a gente tem essa abertura, né, que o caminhão passaram, né, a ser conservados também. E houve o interesse também de pôr a placa de coleção e tal, então eles são muito colecionáveis. E tem pessoas especificamente que gostam só de caminhão. Nós vamos receber alguns lá. São bonitos, hein? São bacanas. Bem arrumadinho. Caminhão de Bem bombeiro arrumadinho, americano, tem caminhão da década tanque. de 40, 50. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo, hein? Não é meu caso, é só um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um carro parado lá, herança de família, avô que esqueceu, sei lá, o carro está lá. Se a pessoa quiser restaurar esse carro, ele vai contar com a orientação de vocês? Ele pode procurar vocês, o clube? Essa é uma das funções do clube, dessa orientação e assessoria, o suporte necessário, inclusive com indicação de alguns profissionais da área que vai trabalhar nessa restauração. Inclusive, hoje, uma grande dificuldade nesse ramo de recuperação, restauração de carro, é justamente a mão de obra. Você não acha mais funileiro Profissionais que que gosta trabalham disso daí? só com isso, é difícil. É, porque hoje em dia os caras querem trocar peça, bater um para-choque, arranca, põe vai outro lá. novo de plástico lá, está no lugar. Mas Mas- aquele caprichoso você não acha mais, não. Dificílimo. É obrigação nossa a gente orientar. Então a pessoa Então, se pode a procurar. família nos procurar, quem for, nós vamos orientar. A gente já faz isso com quem vai fazer a avaliação para pôr a placa de coleção. Às vezes ele, nesse período, nesse percurso aí, ele não procurou orientação, E fez aí por ele conta. mistura umas coisas lá. Ele achou bonito, mas ele mistura. Aí ele chega lá para avaliar, para a gente colocar a placa de coleção, não está dentro daquela porcentagem. Por quê? Porque ele colocou umas peças Que não era. atuais, que não era tal. E a gente. Conta giro digital num Fordinho 22. Isso, aquelas coisas assim. Aí a gente. Primeira coisa, com muito critério, a gente orienta a pessoa, fala, olha, cidadão, você, né, troca isso, tira isso, é melhor você procurar essa peça original assim, assim, tem nos eventos, ou tem em tal lugar, ou você vai indo, você vai procurando e tal, mas no momento eu não consigo te dar, colocar a placa de coleção para você. Assim que você... Aí ele vai atrás e tem interesse, a gente orienta, mostra tudo. Nós tivemos um caso recente, há 15, 20 dias atrás, um Fusca, maravilhoso Fusca, bem Bem caprichadinho, essas original. coisas aí. Só que O banco era diferente. O banco ele fez igualzinho o original da época, só que na faixa, no meio e no assento, ele colocou uma cor creme. Não existia isso daí. E isso daí é excludente, é coisa que você não pode colocar placa preta num carro desse. Placa de coleção. que descaracteriza o velho. Daí foi orientado a ele voltar no tapeceiro e pedir para ele substituir só aquela faixa do meio lá. O banco perfeito, bem feitinho, bem caprichoso mesmo. Foi só orientado lá. Tá marcado para ele vir quinta-feira agora de novo lá para fazer a Reavaliação. Roda, ele acha bonito uma roda lá, tá, um aro É. 20, não sei o quê, ele põe a roda. O carro tá maravilhoso, impecável, tudo as coisas Brilhando. no lugar, brilhando. Fez direitinho, do jeito que tem, o para-choque é dele, onde é cromo, onde é pintura, só que com umas rodas. roda. É Não excludente passa, também. não passa. Que O que Volks passa- é aro 15, né? O que passa num caso como esse da roda é como, vou dar o exemplo do Maverick. O que o cara fazia na época lá? Punha a roda gaúcha. A roda gaúcha, de época. Daí então, aí pode. Por quê? Ele tá mostrando, até na agência, o cara vendeu, não quero sair da agência com essa roda original. Eu quero a roda gaúcha. Aí a agência... Que era bonita a roda Era gaúcha. bonita. É um exemplo. Então aí passa, porque é um acessório de época. Então Como tá, possa tá ter. compatível. Está compatível com a época. Agora, existem umas imitações da gaúcha agora com aro 20. Ah. Que ela era 14 meses, só era um pouco mais larga e era bonita, né? Mas aí os caras fabricam um aro 20. Aí o cara põe aquele bagulho Pra lá atrás. trator isso aí, né? Então aí Off-road. já não pode. Aí Dá já no não, aí mato. já não pode, não é o caso. Agora uma coisa. Nós temos o Clube do Carro Antigo que não escolhe marca nem modelo. Tem que ser antigo. Isso. Nós temos no Brasil inteiro, praticamente, Jeep Clube. Temos Opala Clube, temos Volkswagen Clube, Fusca Clube. Fusca Clube. Existe alguma, não vou dizer rivalidade, porque não é o caso, mas assim, tipo uma competição, Não. vamos ver quem faz melhor? Não.
Não? Não, porque a gente, no caso nosso lá, nós temos sócios lá, que é tanto do Clube do Chevrolet, por exemplo, de São Paulo. Só de Chevrolet. Lá é só Chevrolet, marca. E o nosso que é multimarcas, qualquer modelo, tá? Então ele é sócio de lá e sócio daqui também. Nada impede de ele ter um Fordinho 29 e ser sócio do outro clube, entendeu? Então, inclusive, nesses eventos, as coisas lá, a gente sempre encontra os outros presidentes, troca ideia. Temos um grupo, nós somos filiados da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Então tem um grupo lá dos presidentes, dos diretores técnicos, as coisas. A gente está sempre trocando informação, às vezes tem uma reunião centralizada lá especificamente para tratar de algum assunto, como recentemente agora saiu a resolução 957, né, que alterou as características de filiação de clube, características de carro. Agora carro modificado, antigo, porém modificado, por exemplo, uma Ford, uma F50, 61, por exemplo. Bonita, característica dela original, porém com uma mecânica moderna. Então vai poder ser, porque é um carro que está contando a história. Então vai ser enquadrado como carro de coleção Antigo, modificado. Modificado. A diferença vai ser a cor da placa e na documentação dele que vai vir lá, col modificado. Col coleção original. Bom, voltamos então. Tudo isso, essa parte da história, as pessoas poderão ver no dia 21, né? 21. É um domingo. Não, domingo, é o terceiro domingo. Terceiro domingo. Logo Isso. depois do Dia dos Pais. Dia dos Pais. Isso, é. A partir de que horas? A partir das 8 da manhã, por quê? Ele, se o público já for, né, ele já vai ver carros. Vai ver muito carro chegando, que é também a abertura para o pessoal que vem só no domingo. Mas nós já vamos ter no primeiro pavilhão carros que a gente já preparou no sábado. Então, se ele quiser já ir cedo, vai. É até melhor, né? Que ele vê que o carro anda. Ele vem no guincho. Aí tem lá tudo para ele, né? A praça de alimentação completa, com todos os itens e tal. Música ao vivo vai ter. Então, a pessoa vai passar o dia ali distraído mesmo e Vai passar com a com família bastante mesmo. atenção, Dá para passar o domingo né? todo lá. no domingo. E pode tirar fotografia à vontade lá. Pode, Celular, pode, filmar. O legal é justamente isso daí que a gente às vezes observa lá, passa um senhor de idade, uma senhora lá, essas coisas com criança, às vezes filho, neto, essas coisas. Ah, o vovô teve um carro igual esse daqui. Daí começa a contar a história de quando ele tinha o carro, Isso, entendeu? é. Isso que é viajar no tempo. Tempo que não tinha consórcio, não tinha financeira. Não tinha nada. Não tinha. Era sacrifício mesmo pro cara conseguir um carro. E o banco empurrava o seguro. Hoje o pessoal corre atrás do seguro. Nesse pavilhão principal, onde tem os carros ali, esse do meio, a gente tem um cordão de isolamento, justamente porque ali já é um pouco mais apertado as vagas, assim, para justamente concentrar bastante os carros e caber o maior número possível. Então, a gente faz o cordão de isolamento, porque senão é que fica muita passagem. Então, tem só os corredores de visita, mas ele está bem na frente do carro, dá para tirar foto, tudo. Lá fora, não tem problema, é mais fácil, né? Mas Até se ele a quiser. área é mais livre, né? A área mais livre, não vai ter cordão de isolamento. Porém, ele está próximo, ele pede permissão, às vezes o dono está do lado, posso tirar uma foto, tal, posso dar uma olhadinha no painel. Posso sentar aqui? Tem uns que Depois eu vou pedem, pôr no Facebook e falar que é uns- meu. Tem uns que Tem pedem. o ruim que o Valmir falou que desse isolamento aí, porque as pessoas passam no meio. Às vezes tem calça jeans que tem cinto, aqueles grampinhos, aquelas Rebite, coisas lá. risca. O cara passa desviando, vai riscando, vai sem riscando, perceber, tá riscando o cara no cidadão lá. depois, Arriscado a levar um tapa na orelha. Bom, o Clube do Carro Antigo de Jundiaí, que está completando 40 anos este ano, vai ter bolo falar nisso? Alguns anos atrás, fazíamos a diretoria passada, às vezes fazia abertura de solenidade, essas coisas erradas. Nós abolimos tudo isso daí, por quê? Era poucas pessoas que participavam, porque tinha bastante colaborador nosso lá que estava tomando conta dos carros, essas coisas, e não podia participar. não tava lá. Assim como, às vezes, os expositores também, ia 10, 12 pessoas, ou alguma autoridade, essas coisas, que era beneficiada, vamos chamar assim, dessa abertura oficial, e o restante do público não participava. Então, nós abolimos isso daí, a pessoa chega, entra, confraterniza, conversa com um com o outro e está liberado. Mas o participante, né, com o carro, ele vai ter um brinde, né? Inclusive, nesse kit. brinde vai estar
comemorativo dos 40 anos e tal. É sempre uma luta aí, esse negócio do brinde. Uma lembrança, Às vezes, né? Uma lembrança. Às vezes você vai num evento e fala, tô atrás do brinde, ou da lembrança, ou do que for, né? Então ele vai ter um diploma, assim, de participação, né? Dizendo que ele participou do evento. Que ele foi, né, nesse evento de Como comemorativo dos expositor. 40 anos e mais alguns brindes que Um a litro gente de gasolina, por exemplo. Agora baixou, né? que a gente conseguiu, né? Com alguns patrocinadores e tal, então nós vamos... Tá. Bom, você falou de praça de alimentação, vai ter música. Isso. Mercado de pulgas. Explica para quem não sabe o que é o mercado de pulga, que não é para vender pulga, para se coçar. Isso. Na verdade, ninguém sabe de onde surgiu esse termo, mercado de pulga. Mas é um termo que todo o antigo mobilismo usa. Ah, vai ter mercadinho de pulga? Eu acredito que seja porque é tudo coisa mais pequena. velha, antiga. Quando começou os eventos, que depois... que na verdade, essa cultura aí de carro antigo, tem alguns mais lá, que o Clube do Fordinho de São Paulo é um dos mais antigos, né? O Veteran Car Clube de São Paulo, né? Todo mundo via até umas plaquetinhas, Touring Clube do Brasil. de São Paulo ou do Brasil. Quer dizer, começou a cultivar os carros antigos. Então isso surgiu no final da década de 60, 70. Mas os eventos mesmo, para que marcasse um dia para se encontrar, começou a surgir na década de 80. Paralelo a isso, o cara ia na caçamba da caminhonete dele, seja antiga ou não, levava as pecinhas que ele tinha lá, que estava sobrando, que às vezes ele reformou o carro ou sobrou umas peças lá. E alguém estava precisando. Isso virou, e alguém estava precisando, eu falei, eu vou vender, né? Isso virou interesse, né? Hoje tem alguns barraqueiros que saem em busca nos ferro velhos de carro, porque você ia atrás de peça, nessa época, você ia buscar nos ferro velho, né? Hoje é preferível você ir num evento, porque no ferro velho não está mais, porque esse que tem esse como um certo interesse, ele passa pegando e ele vai com as barraquinhas dele e leva esse mundaréu de peça. Tem até alguns que se especializaram só em Fusca, só de Opala, só de Maverick, só disso aqui, dali, de Ford, de Chevrolet. Outros não, são lá, ele tem de tudo. Igual quando você vai em Feira do Rolo, que tem aquele monte de coisa lá. Mas nesse caso... Lá na Feira do Rolo é perigoso. É perigoso. mas só um exemplo, né, que eu falei sim. Da barraquinha lá. Ele traz as peças e tal. E isso ficou com esse apelido aí que... é conhecido no nosso meio. Porque é justamente coisa velha, coisa que está encostada em algum lugar, alguma coisa. Pulga. Eu já vi nesses mercados de pulga muito logotipo. Emblema, Sim, o emblema do carro. Até a estrelinha da Mercedes, aquela que vai em cima E do o cara capô. perdeu e ele falou, será que eu vou achar? Então ele fica O brucutu que usava no Fusquinha. Brucutu, que o pessoal roubava para Pra fazer fazer anel. Na Tempo época do bom. Roberto Carlos. E a nossa é bem diversificada, porque além de peças, nós vamos ter lá bijuteria, outro vai vender boné, outro vai vender miniaturas, outro vai vender também, artigos né, country. Então tem para todos os gostos lá. O pessoal coleciona as miniaturas. Legal. Beleza. Eu que digo as miniaturas. Nós conversamos então com o Valmir Espeleta, que é o presidente do Clube do Carro Antigo de Jundiaí, que está completando 40 anos, com o Dimas Frasson Reinaldo, que é o vice-presidente. Isso. E está todo mundo convidado aí para esse encontro, que vai ser no dia 21, é o terceiro domingo de agosto, a partir das 8 horas, lá no Parque da Uva, aqui na Avenida Jundiaí. E tem também o Clube do Carro Antigo, está nas redes sociais, né? Antigo, mas está moderno também, né? Precisa, né? O Facebook é @CCAJ1. Isso. Colocar Clube do Carro Antigo de Jundiaí já vai direcionar aí. Tá. Tem um telefone aqui, um WhatsApp, Isso. que é o 11, né? 964002542, e tem também o Instagram, que é o @CCAJ_, não pode falar tracinho para baixo, é underline. Ou Uno. A todos que nos viram, ouviram, prestaram sua atenção, muito obrigado e espero encontrar todo mundo lá no dia 21 de agosto, a partir das 8, lá no Parque Comendador Camborari, porque eu vou. Estaremos lá, contamos com a presença de todos.